de Souza Pereira. Espero que vocês aproveitem bastante essa palestra. Tá bom, obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Preto para estar aqui hoje nesse evento. Tá? E queria dizer que é uma oportunidade muito boa para Rio Preto iniciar essa movimentação dessa discussão ambiental e com isso trazer pessoas que estão trabalhando nessa área há algum tempo para tentar trazer um pouquinho da experiência que a gente teve em outros lugares para que possa ser aproveitado em algum momento aqui em Rio Preto. Né? Queria só começar dizendo assim que minha mãe, né, todo mundo já conhece, a Sara já falou, que eu sou biólogo formado há quase 10 anos já e apesar de ser aqui de Rio Preto, aqui da região, praticamente não tive a oportunidade de vir trabalhar aqui em nenhum momento e sempre trabalhei fora do município, né? Estive trabalhando bastante tempo no estado do Rio de Janeiro e sempre foi assim, uma vontade de voltar para Minas, fazer algum trabalho em Minas e eu acho que esse ano estou começando a ter um pouco mais de oportunidade de fazer isso. Aí nesse caminho, aí, desses quase 10 anos de formado, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma variedade de instituições, né? Estive trabalhando em ONGs, trabalhei bastante com municípios, já fiz trabalho com o governo federal, municipal, estadual, né? Já trabalhei também com empresas e com isso me deu um pouco de papo para falar assim para vocês sobre essa ideia de oportunidades, né? Quer dizer, diferentes gestões e oportunidades voltadas aí para a área ambiental. Mas é isso que eu tentei trazer um pouquinho nessa palestra aqui, para dar um pouco de fôlego, um pouco de oxigênio aqui para vocês trabalharem aqui no município, tá? Mas aí eu vou começar falando um pouco dessa palavra para tentar encaminhar a ideia da palestra aqui, falando de gestão, né? Porque a gente está sempre acostumado na administração pública, né, usar a palavra administração, né? Aí pensa no administrador, né? E na verdade a gente, essa coisa ao longo dos anos vem mudando, quer dizer, tudo muda, né? E os próprios conceitos estão mudando. Não quero aqui tentar botar nenhum conceito, não, é só transmitir uma ideia diferente entre essa coisa de administrar, que é aquela coisa da pessoa preocupada com os números, né? A pessoa preocupada com as contas fecharem no fim do mês, dessa ideia de gestão, que é muito mais um processo dinâmico que tenta abarcar tudo que tem na sociedade, né? Por isso aquela figura meio maluca que tem um pouquinho de tudo, gente querendo condição de vida, obra para acontecer, a gente precisa de materiais para construir, estrada para arrumar, quer dizer, uma confusão, uma série de coisas que tem que ser muito bem mediadas pelo gestor, né? Tem que entender isso tudo para integrar tudo e conseguir ter uma visão onde as coisas consigam funcionar de uma maneira adequada, né? Que a nossa sociedade ali consiga funcionar e melhorando a condição de vida dos municípios, dos territórios, sejam eles estados ou países, né? Bom, e daí vem uma primeira figurinha que mostra um pouco essa ideia dessa mudança também no perfil, na visão da questão ambiental, né? Ali tem uma figurinha que tá mostrando ali um fiscalzinho do meio ambiente, né? Na hora que o cara virou as costas, o cara já cortou a árvore, quase caiu em cima da cabeça dele, né? Então, quer dizer, é um jogo de gato e rato, uma primeira ideia do meio ambiente, né? O fiscal tá lá, tudo bem, tchau, então, já corta a árvore, né? Então, quer dizer, tá escrito ali, deu uma desconfiguradinha, né, por causa do PowerPoint, mas é o comando e controle, quer dizer, a ideia tradicional de se trabalhar o meio ambiente, indo atrás do proprietário, fiscalizando as empresas, multando, quer dizer, que na verdade a gente sabe que a coisa não funciona muito bem assim, né? Porque na hora que o fiscal vira as costas, olha lá, cortam a árvore e cai em cima da cabeça dele, né? E a história, não é só na figurinha, mas a história, os dados ambientais e sociais vem mostrando que esse jogo de gato e rato aí não funciona muito bem. Por exemplo, aqui, estou mostrando para vocês, ó, essa figura, tem um mapa do Brasil que está mostrando em verde
está um pouquinho, né, apagado por causa da luz, mas está mostrando ali aquela mancha mais escura no litoral do Brasil, que é a área original da Mata Atlântica brasileira, tá? É um marrom, mais ou menos. Ali, isso, melhorou o foco um pouquinho? Beleza. Bom, ali, vocês estão vendo uma mancha mais escura, que é a Mata Atlântica original, mas não dá para ver, são as manchinhas em verde claro, que é o remanescente, que é o que existe hoje. Então, quer dizer, historicamente, o tempo todo vocês ouviram falar de fiscal, de IBAMA, de multa, né? Mas o que aconteceu com a floresta e com a riqueza que existia nessa região todinha da Mata Atlântica? Foi sendo cortada a árvore, na hora que o fiscal virava as costas, a árvore foi sendo cortada. E aí os dados que estão ali naquela tabelinha mostram o déficit, quer dizer, a falta de floresta que existe em cada estado. Isso foi feito num grupo de trabalho que eu participei em 2009. Cerca de 80 instituições montaram um trabalho na Mata Atlântica inteira, no Brasil todo, chama-se Pacto Mata Atlântica. Você tem na internet, quem quiser procurar alguma coisa a mais, Pacto Mata Atlântica. Nós fizemos um grupo de trabalho grande, onde tinham vários especialistas, cada um na sua área, né? Eu trabalhei na parte de geoprocessamento e mapeamento, ajudei a produzir esse mapa, e lá nós identificamos quanto faltava de floresta em cada estado. Minas Gerais estava ali em torno de 5 milhões de hectares. É o déficit. O pessoal do IEF até arrepia quando escuta, né? Quer dizer, a gente, para cumprir o que pede a lei, falta 5 milhões de hectares de floresta só no estado de Minas. O Rio de Janeiro está lá mais 900 mil hectares faltando. Então, quer dizer, o jogo de gato e rato, né? O fiscal correndo atrás do proprietário, não funcionou muito bem, porque está perdendo. Está perdendo a riqueza. Não estou falando só de mata, não. Estou falando de água, estou falando de extratos vegetais que podem ter a cura para o câncer. Estou falando de várias coisas que estão na floresta que a gente ainda não sabe, tá? Bom, então continua aqueles quadrinhos que estão ali, ó. Peixe morrendo, fogo, as pessoas desmatando para fazer pasto. E, na verdade, a sociedade como um todo está perdendo, né, com isso, está empobrecendo. Bom, e aí a necessidade de uma mudança de visão, como foi a questão da administração para a gestão, a questão da mudança da visão, do comando e controle da multa para uma visão de desenvolvimento. Quer dizer, trabalhar a gestão ambiental hoje não é mais trabalhar a questão de multar simplesmente, é lógico que tem que multar. Quem faz o crime ambiental tem que multar, tem que prender. Agora, não é só por aí, tem que ter ações de desenvolvimento. Está um pouco difícil de ver, mas cada quadro desse mostra uma ideia dessa. Quer dizer, proprietários rurais que podem receber uma assistência para produzir alguma coisa diferente na sua propriedade, mudas ou culturas que sejam orgânicas ou adaptadas à região, né? Até mesmo o pagamento por prestação de um serviço que faça bem ao ambiente. Vocês já devem ter visto e ouvido falar, passou no Globo Rural, passou em vários programas de televisão, um mecanismo novo do Brasil, que é o pagamento para proprietários que conservam a floresta ou que plantam floresta na sua propriedade. Então, por exemplo, aqui deve ter alguns proprietários rurais que devem ter floresta na sua fazenda, né? Aí aquela floresta está lá parada, a pessoa não pode desmatar, né? Às vezes ele precisa de um recurso para melhorar a situação da casa dele ou comprar um material escolar, alguma coisa, mas aquela terra dele está parada. Então, nada mais assim, justo, se queremos que ele mantenha aquela floresta, ter um rendimento para que ele mantenha aquilo. E existe esse projeto no Brasil funcionando em vários municípios do Brasil. Vou falar um pouquinho mais na frente sobre algum deles. E esse especificamente que está ali mostrando na foto é o governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro entregando um cheque de R$12.000 a um proprietário lá de Rio Claro, ao qual eu trabalhei pessoalmente com esse projeto aí, tá? Então é preciso ter essa mudança de visão na gestão ambiental, né? E assim, eu vejo Rio Preto longe desse cenário aqui há bastante tempo, longe, mais perto, né? Eu venho aqui todo final de semana quase, nem tanto, né? Eu venho aqui pouco às vezes, né? Mas eu vejo que a coisa está tomando um rumo, pelo menos nós temos aí uma oportunidade de tentar fazer alguma coisa diferente, né? Tentar mudar essa visão, tá? Bom, e aí eu vou ter até um slide próprio para isso, para mostrar que, na verdade, a grande oportunidade que eu vou chamar a atenção nessa palestra
é bem por aí, bem a ideia desse encontro aqui, desse evento, que é um primeiro, que está reunindo as pessoas, que está tentando chamar esse assunto, tentando um esforço de integrar secretarias e esforços de diferentes instituições. Eu, por exemplo, sou de uma empresa privada, o Arthur, que vai falar daqui a pouco, é do governo, que é do IEF, né? Vai falar uma pessoa do Exército agora, que é governo federal. Então, quer dizer, vocês que estão aqui são cidadãos locais. Então, quer dizer, essa ideia de integração, né? Essa ideia de gestão participativa, na verdade, é a grande oportunidade, porque é com isso que a gente consegue tirar as oportunidades, integrar tudo e daí para frente conseguir executar as ações. Quer dizer, só vai se conseguir executar coisas à medida que todo mundo estiver trabalhando junto. Então, se eu vou fazer um trabalho ambiental, esse trabalho também é um trabalho de turismo, que a gente estava conversando agora mesmo ali. Quer dizer, é também um trabalho de saúde, a gente também vai fazer coisas juntos, né? Então, acho que a grande oportunidade é esse entendimento de que se precisa ter uma visão de gestão diferenciada e essa visão precisa ser integradora, né? Bom, daí, vou falar um pouco das oportunidades, né? O texto deu uma mudadinha, tá até difícil de ler, mas é porque é configuração do computador, né? Bom, o que eu queria dizer sobre as oportunidades? Que na verdade todas essas oportunidades são mecanismos, tá? Mecanismos que existem por aí, legais ou voluntários, que podem ser aproveitados pelo município para desenvolver as diferentes ações que eles vão querer executar, tá? Então a gente tem obrigações legais, né, multas de empresas, né, programas de governo, uma série de possibilidades que podem ser aproveitadas aí pelo município, tá? Eu tentei exemplificar algumas, para dar algumas ideias, mas não dá para esgotar isso aqui. Até se alguém lembrar de alguma oportunidade legal, é até bom falar para complementar. Mas eu coloquei algumas que vocês devem estar ouvindo falar, inclusive devem estar até trabalhando com algumas dessas oportunidades e que devem ser aproveitadas, tá? Por exemplo, os grandes eventos que vão vir agora no Brasil, quer dizer, uma grande oportunidade dos municípios criarem inovações, né, adaptadas e aproveitar também os recursos que esses eventos vão gerar, né? Eventos e mega empreendimentos, para quem não sabe, existem obrigações legais para esses tipos de empreendimentos. Quer dizer, existe lei que diz que parcela dos recursos devem ser aplicados em determinadas coisas. Por exemplo, se eles vão causar um impacto, eles têm as compensações ambientais. 0,5% de cada empreendimento tem que ser aplicado em educação ambiental. Então existem uma série de obrigações que têm que ser aproveitadas. Por exemplo, aqui em Rio Preto a gente tem empresas que estão querendo fazer barragens no rio, por exemplo, tá? Tem empresas que querem gerar energia elétrica com os recursos hídricos de Rio Preto. Então essas empresas podem ser parceiras, podem ser capitaneadas e daí o município conseguir desenvolver suas ideias, tá? Outras oportunidades, por exemplo, o programa Bolsa Verde, aquele ali é o nome nacional, tá? Só para você depois puxar minha orelha. O programa Bolsa Verde é uma ideia de remuneração para o proprietário. O Estado de Minas Gerais tem um programa próprio, Bolsa Verde, onde os proprietários podem também receber dinheiro para conservar a sua floresta na sua fazenda, tá? Outra, por exemplo, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, é uma oportunidade governamental aí. Quer dizer, vários ministérios têm programas próprios que podem ser aproveitados pelos municípios. O fundo agora é uma divisão lá do Ministério do Meio Ambiente, né? Não sei bem como fala, um setor, que, por exemplo, agora até o dia 26 de abril, né, tem um edital aberto para captar recursos para projetos ambientais. Então, tem alguma ideia no município que pode ser aproveitada essa oportunidade? Vamos até o fundo e vamos trazer esse negócio para Rio Preto, tá? Outros ministérios também podem oferecer oportunidades. Estou falando do meio ambiente, que é minha praia, né? Mas, por exemplo, o Ministério da Saúde, lá com a FUNASA, o Ministério das Cidades, diversos ministérios, o Ministério do Turismo. Então, cada um tem os seus programas que são oportunidades que podem trabalhar essa ideia integrada, né? Projetos integrados passam melhor nesses editais. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente tem uma ideia boa, projeto legal até, mas
tem que ter uma certa expertise na hora de você submeter isso ao financiador, né? Quer dizer, você precisa ter uma ideia bem integrada, adaptada ao que o fundo quer, ao que o seu financiador quer, para que você realmente consiga convencer ele que a sua ideia é boa, que a sua ideia está adaptada ao contexto local. Outras oportunidades, por exemplo, nível estadual, tem aí agora está saindo até, acabei de receber uma correspondência, depois acho que o Arthur, não sei se vai falar disso, do Plano Estadual de Proteção à Biodiversidade. Quer dizer, está sendo criado um movimento que vai traçar diretrizes para o estado de Minas Gerais. Então, com isso, com certeza vão ser apontadas linhas de ação, né, que vão tentar trazer conservação e proteção à biodiversidade. Então, assim, nós estamos num momento bem oportuno, com bastante oportunidades mesmo para se desenvolver uma série de trabalhos, tá? Por último, um outro programa federal que eu já falei um pouco lá sobre Rio Claro, que é o Programa Produtor de Água. Esse aqui é um programa vinculado à Agência Nacional de Águas, que também remunera proprietários, tá? Bom, além disso, aquilo dali não era para estar assim, mas se configurou tudo bem. Eu queria chamar a atenção também de uma coisa bem próxima de vocês, que são os comitês de bacia. Já estive falando várias vezes com a minha mãe, com a Sara. Estar participando de um comitê é muito importante, porque os comitês de bacia são órgãos que capitaneam e gerem os recursos gerados com os rios, com as águas, né? Aqui, por exemplo, a grande região do Paraíba do Sul. O Rio Preto vai desaguar no Paraíba do Sul e, com isso, o grande gestor é o CEIVAP, tá? E o CEIVAP, anualmente, abre editais para proposições de projetos, tá? Eu acredito que o Rio Preto tem uma grande chance de conseguir captar projetos do CEIVAP, porque o Rio Preto é a única água limpa que existe ainda no estado do Rio de Janeiro. E a única água que ainda não foi usada, tá? Lá embaixo estão pensando em transposição do Rio Paraíba do Sul para São Paulo. Então a água que hoje chega em Barra do Piraí, a quantidade de água que hoje chega em Barra do Piraí, possivelmente vai abastecer São Paulo no futuro próximo. E de onde vai vir a água para abastecer com as cidades todas que vão lá? Possivelmente o Rio Preto vai ser uma fonte dessa que vai ser sondada. Então, a gente tem uma grande oportunidade de utilizar recursos do CEIVAP, pensando que lá na frente a água do Rio Preto vai ser mais importante ainda, tá? O vento está ajudando um pouco na palestra, né? Bom, por último, eu queria falar de uma oportunidade que eu acho que eu julgo que assim, a mais automática no estado de Minas, por uma política muito bem criada, que foi desenvolvida para o país todo, né? Não só para Minas. E talvez algumas pessoas já ouviram falar, que é o ICMS ecológico, tá? O ICMS ecológico foi criado no Paraná, tá? E é um modo dos estados repartirem o ICMS gerado. Então, quer dizer, o imposto sobre movimentações e serviços, né? Ele gera um recurso grande para o estado e isso vai sendo dividido. Existe um critério, alguns estados adotam um critério, que é o critério ambiental. E essa eu acho que é a coisa mais oportuna que tem, é a oportunidade mais fácil e mais automática do município captar recurso, tá? Existem pontos, que você tem que cumprir, quer dizer, como a regrinha do jogo, você tem que ter tratamento de lixo e esgotamento, tá? Você tem que ter índice de conservação. O que significa isso? Você tem que ter o seu município protegido, algumas áreas específicas, áreas que têm vocação para ter proteção ambiental, seja para fornecer água, ou seja por conta de um atributo turístico muito bonito, né? E aqui no nosso município a gente tem coisas assim. Quer dizer, mas você precisa ter essas áreas protegidas, decretadas como unidades de conservação, tá? E além da área de vegetação que existe no município. Então, a partir do momento que você cumpre aquilo, o município passa a receber um pouquinho a mais de ICMS, que é o dito ICMS ecológico, tá? Ali estão as parcelas que são trazidas com cada item, tá? E eu andei fazendo uma análise rápida de Rio Preto aí, só pensando em cumprir alguns critérios. Rio Preto já tem um potencial de receber no mínimo R$100 mil por ano. Quer dizer, seria um dinheiro para fazer ações ambientais, para fazer educação ambiental, eventos como vocês fizeram, para financiar às vezes esgotamento em algum lugar, gestores nas escolas, né? Então, quer dizer, é recurso que pode ser usado para vários tipos de ações, né? Manter a secretaria, ter uma equipe cada vez melhor, entendeu? Então, eu acho que isso é uma oportunidade assim muito rápida. Depois dessa,
voltando ao que eu falei, é o Fundo Nacional do Meio Ambiente que está chegando aí, o edital molinho também para o município pegar. Bom, daí, gente, só para falar que essas coisas que eu estou dizendo não são, assim, invenções, né, viagens, eu trouxe algumas experiências, falar um pouco de municípios que eu já trabalhei, que eu tive contato, tá? Então, o primeiro deles que eu vou falar é Rio Claro. Eu tive trabalhando lá durante 5 anos. Rio Claro é um município que hoje, ali no Rio de Janeiro, pertinho de Barra Mansa, né, para quem conhece ali, pertinho de Volta Redonda, já divisa com São Paulo, divisa com Angra dos Reis, então está assim, num canto do estado do Rio, que é o município, uma coisa mais difícil que tem de trabalhar lá. Se vocês falam assim, mas muito diferente de Rio Preto, porque Rio Preto é muito pequeno. Não, lá também tem 3 mil habitantes, entendeu? Lá é cantão, não tem estrada, é a mesma coisa. Só que eles acharam uma oportunidade, que fez o quê? Foi trazer parceria. Eles trouxeram o governo do estado como parceiro, eles conseguiram empresas, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, a CSA, ThyssenKrupp, que está lá na Baixada, veio fazer reflorestamento em Rio Claro, sabendo que a água de Rio Claro é importante, e eles criaram lá um projeto Produtores de Água. Foi um projeto que eu trabalhei, tem hoje 60 proprietários do município, acho que mais de 10 mil hectares de área em trabalho, tá? Para vocês terem uma noção, 10 mil hectares chega a ser aí um quarto de Rio Preto, tá? Rio Claro é muito gigantesco, então eles estão com mais ou menos o tamanho de um quarto desse município em trabalho. Os proprietários recebem, tem gente lá que recebe R$24 mil por ano, tá? Só para manter a floresta e plantar as margens do rio e as nascentes. Então tudo isso trazido por quê? Gestão participativa, foi integração, eles foram capitaneando parceiros. Com isso gerou muita coisa para o município, trabalho nas escolas, materiais didáticos, profissionais de alto nível lá, fazendo palestras à vontade, me chamavam para fazer palestra na Câmara, no gabinete do prefeito, posto de saúde, fazer palestra em qualquer lugar, entendeu? Então quer dizer, você traz para o município um capital, que não é dinheiro, mas é um capital valioso, né? Bom, outro exemplo legal foi o exemplo de Paracambi. Paracambi eu não trabalhei lá não, mas eu conheço uma ONG muito boa que tem lá. Inclusive não era uma ONG que eu trabalhava, é uma outra ONG parceira da região, chama-se Onda Verde, mas a prefeitura de Paracambi, tendo esse contato com essa ONG, conseguiu capitanear recursos grandes da Petrobras, tá? Lá passa o oleoduto, né? Tinham essa vantagem, e criaram um programa grande no município que criou viveiros, equipou a Secretaria do Meio Ambiente todinha. A Secretaria tem prédio próprio, 4 carros, mais de 50 funcionários, estagiário igual a Secretaria do Meio Ambiente lá, se puder, tem mais funcionário do que muitas prefeituras que a gente conhece, entendeu? Então, essa ideia de que existem oportunidades por aí, quer dizer, um pouquinho diferente, só pensar um pouquinho diferente, é verdade, tá? Outro exemplo legal foi de Campinas. Campinas aí é uma cidade gigantesca, né, rica e tal, mas criou uma ideia simples, fez uma parceria com o Ministério Público, tá? Fez uma parceria com o Ministério Público muito legal e criou um parque linear na cidade. Eles tinham um parque que é comprido, né, um parque linear. E nesse parque, eles construíram, tá esquisito de ver, gente, vocês até desculpam, mas não era para estar assim. Eles criaram ciclovias, reflorestaram o parque todinho, tudo com recursos do Ministério Público, que investiu nessa questão. Na foto que está embaixo, dá para ver, tem até um antes e depois, como era o local antes e depois que eles trabalharam a ciclovia toda com banners de comunicação, iluminação. Então as pessoas que já caminhavam naquele lugar passaram a ter um local próprio para caminhar e ainda periodicamente eles colocavam lá materiais informativos na forma de banners grandes, então quem estava passando podia ver, né? Então materiais voltados para a saúde, materiais voltados para o saneamento, quer dizer, o local virou um espaço de comunicação, lazer e meio ambiente, tá? Então, quer dizer, visão integrada. Aí por último, outro município que eu trabalhei muito também foi Patidoféres. Patidoféres, eu comecei a trabalhar lá em 2005. Quando eu cheguei lá, só para vocês terem uma ideia, eu estava entrando uma prefeita nova, tá? Eu não sei o nome dela, mas é o apelido que ela é conhecida lá, chama Batata. A prefeita lá é conhecida como Batata. E a Secretaria de Meio Ambiente tinha uma salinha, um arquivo de 4 gavetas, aquele de metal, tá? E R$10 mil de orçamento, para trabalhar o ano todo. Não pagava nem a gasolina do carro deles do ano todo, entendeu? Se eles quisessem ir no Rio e voltar, não tinha nem gasolina para ir.
Sabe o que o secretário fez? Conversou com o prefeito e falou o seguinte: eu vou torrar esses 10 mil aqui, só que eu vou contratar uma ONG, essa ONG vai fazer para mim uma série de projetos e nós vamos mudar a realidade ambiental desse município. Aí foi nessa hora que eu entrei lá com a minha ONG, né, que eu trabalhava na ocasião. Foi feito um projeto do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é esse edital que vai abrir agora, que vai fechar agora dia 26 de abril. Nós captamos 350 mil reais no primeiro ano, tá, do fundo. E hoje Patife de Alferes virou uma das potências lá de referência com esse processo que chamava-se Agenda 21. Quer dizer, com esse projeto nós criamos um plano para o município, para o século 21. Nós fizemos encontro em cada bairro da cidade, criamos uma série de atividades, teatro nas escolas, festival de música ambiental. Cada escola tinha uma banda de música com os alunos que escreviam as músicas, aprendiam a tocar e teve um concurso depois do fim do ano. E tudo isso depois se desdobrou em outros projetos, porque aí pessoas vendo aquele projeto do fundo já entraram com outros, né? Então a coisa foi se modificando. A Patife de Alferes ganhou um prêmio de melhor gestão urbana ambiental em 2010, junto com outros 5 municípios. Tá? Então, em 5 anos de trabalho, o município que tinha uma salinha com um armário de 4 gavetas passou a ser referência nacional em gestão e desenvolvimento. Quer dizer, as coisas lá hoje, vou dizer assim, nós estamos em 2013, e aí, lá, melhor município do mundo? Óbvio que não, né, gente? Sabe que as coisas não são fáceis, né? Mas o sistema mudou, né? Hoje, o Patife de Alferes é o município que mais produz tomate no Rio de Janeiro, é o tomate mais problemático que tem, mas a sociedade agora está tentando trabalhar isso de uma maneira diferente, uma visão diferente, tentando integrar, tentando buscar projetos ao invés de multar simplesmente, tá? Bom, por último eu queria falar o seguinte, de uma experiência muito boa, e aí trazer para Minas Gerais, né? Já que eu estou aqui do lado de cá do Rio Preto, Minas Gerais dessa vez, o município de Extrema, no sul de Minas, né? Muita gente já ouviu falar, outros não. Esse município tem lá um gestor, né, não é o administrador, chama-se Paulinho, e se não me engano, eu acho até que agora ele virou prefeito da cidade. Esse começo de ano eu não encontrei com ele, não tenho falado com ele recentemente, mas ele foi secretário de meio ambiente lá durante 2 ou 3 gestões, 2 gestões, me parece, né, que o prefeito repetiu 2 vezes. Nesse município, esse foi o cara que mais conseguiu exercitar tudo isso que eu falei aqui. Quer dizer, ele pegou, convenceu o prefeito dele, queria criar um programa onde os proprietários que conservassem o manancial de água da cidade, né, e aí ele escolheu a microbacia certa, foi lá e falou para os proprietários: você quer receber para reflorestar essa margem desse rio aqui, para que na minha estação de tratamento de água pare de chegar terra, pare de encher de areia, que não tenha mais lá cocô de boi que vem dos pastos, né? Para que a coisa melhore. E convenceu o prefeito dele a pagar para esse proprietário, com recurso da própria prefeitura de Extrema, tá? O recurso para o proprietário conservar aquilo. Beleza, começou assim, pequenininho, começou com 2 ou 3, né? Aquilo deu certo. E o que ele fez? Criou uma parceria com uma ONG internacional. Ligou para uma ONG e falou: vem aqui ver uma experiência minha aqui. E foi batalhando. Isso eu estou falando 2 gestões, 8 anos de trabalho, tá? Então ele foi batalhando aquilo. Trouxe uma ONG. Essa ONG entendeu a ideia, começou a financiar para ele profissionais, material para ele reflorestar, cerca para cercar os lugares. Criou, trouxe mais uma coisa. Foi participar de comitê de bacia. Lá o comitê deles é o PCJ, é o comitê esqueci do PCJ, que é o sigla do comitê. Bom, e nisso ele entrou em editais, conseguiu captar mais recursos. Quer dizer, ele conseguiu recursos próprios, recursos de ONG, recursos de comitê. Depois que estava tudo bonito, lindo, as águas dele, o município lindo, foi uma empresa para lá produzir cerveja. Ele falou: ótimo, pode vir produzir cerveja, mas eu quero que você faça esse projeto, esse projeto, esse projeto. E aí ele conseguiu recurso privado também. E foi crescendo o projeto. Quer dizer, Extrema realmente é um exemplo para esse tipo de gestão. Quer dizer, foi um ganho muito grande que o Paulinho conseguiu lá. Toda vez que eu encontro com ele, eu brinco com ele que, quer dizer, eu brincava, falava: tu vai ser prefeito. Eu acho que acabou virando mesmo, eu não encontrei com ele ainda, mas eu acho que ele agora lá é o gestor do município.
Quer dizer, além disso, no final das contas, a Agência Nacional de Águas lá em Brasília, vendo que tudo dele estava dando certo, ótimo, beleza, vamos criar um programa federal. E na verdade o modelo do programa federal é Extrema, é o produtor é o conservador das águas de Extrema, né? Então, quer dizer, foi um cara que conseguiu realmente exercitar a gestão ambiental integrada e com isso ele conseguiu mesmo bastante sucesso lá no município dele. Bom, gente, só para fechar, eu botei uma imagem de satélite aí do centro da cidade, né? Vocês com certeza reconhecem isso, ali está a ponte atravessando o rio, né? E eu só queria assim, chamar a atenção, queria ter colocado mais fotos, mas também achei que não deveria, porque isso lembra bem o município de Rio Preto, isso dá pra gente uma lembrança assim da nossa terra, né? Que a gente sabe que tem muito potencial que precisa ser aproveitado, né? Vamos lembrar do funil, do próprio Rio Preto, né? Dos proprietários que tem aqui, da quantidade de terra que tem esse município que pode ser aproveitada, né? O capital social que tem aqui. E eu acho que aproveitando algumas dessas oportunidades, lógico que a gente vai estar sempre ajudando, e aí me coloco pessoalmente à disposição para ajudar qualquer coisa que for, mesmo com o tempo enrolado que eu tenho, mas me proponho a ajudar desde sempre e fazer com que o Rio Preto consiga também mudar a perspectiva tanto da gestão quanto também da área ambiental e social, né? Porque falar em ambiente não é falar em bicho e planta só não, é falar na gente mesmo, né? Então a gente tem que pensar nisso daí e conseguir aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, tá? E só isso, obrigado pela paciência aí de todos. Quem quiser fazer alguma pergunta, acho que a gente pode aprofundar alguma coisa. Acha que é viável um projeto de captação de águas do córrego da Casa de Pedra para abastecer a cidade de Rio Preto? O que você poderia dizer a esse respeito? Sim, eu conheço o Rio Preto, né? Sou cidadão daqui, morador daqui, mas, cara, eu acho que qualquer tipo de projeto tem que ser feito com bastante cuidado. Você vai ter que analisar um monte de coisa, né? Logística, se a água de lá realmente tem uma sustentabilidade para ser usada a longo prazo, né? Então, agora, um projeto para se captar isso, tem que ser feito um estudo bem direcionado, entendeu? Então, assim, agora não tem como ter muita noção do que você está propondo, entendeu? Existe. Só por pedido, porque às vezes eu não conheço o nome das pessoas, aí você fala o seu nome. Meu nome é Cláudia, também é prazer em conhecê-lo. Vou dar boa tarde a todos e agradecer a sua presença, claro. A nossa oportunidade é muito grande de estarmos aqui. Eu acho que o princípio é esse, né? Esclarecer, informar e estar realmente consciente do que é o que a gente está vivendo, é a nossa realidade. Eu só posso falar que eu sou vizinha aqui de Santa Bárbara, do Monte Verde. Não nasci em Santa Bárbara, sou da região de Vitipoca, ao pé da Serra de Vitipoca. E comecei a estudar escola pública, sempre escola pública. Resolvi fazer uma faculdade de Juiz de Fora, primeiro vestibular, primeira faculdade, 5 anos na área de saúde, farmacêutica, bioquímica. Vim parar aqui em Santa Bárbara há 9 anos, residente fixa, e estou atuando na educação básica, ensino médio em Santa Bárbara, e na área de saúde, que eu continuo na minha profissão, né? E sempre tive um projeto em mente sobre plantas medicinais. Só que quando eu cheguei em Santa Bárbara, eu falei que não era só plantas medicinais. Alguma coisa mais sobre saúde ambiental. E aí a gente começou parceiros, né? O meu marido, por exemplo, ele veio do Rio atual, o conheci em Santa Bárbara,
é da aeronáutica, e me deu muito apoio nesse sentido. Eu agradeço a ele, tá? Vanderlei. Muito obrigada. Tem uns amigos aqui também, vou falar em ordem alfabética. Irineu, João e Marilda. Conheci a Maria hoje, mas tem muitos outros amigos aqui que eu já conheço aqui. Conheço o irmão do seu prefeito, Antônio, eu sou muito amiga deles, né? Pessoas que eu conheci que passaram a ser amigas também, eu acho que nesse meio a gente tem que ser parceiro. Mas eu quero só falar alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta. É porque no sentido de saúde e educação, talvez porque eu acabei entrando nisso, em Santa Bárbara, e a gente vê que fui pegando o livro, o primeiro livro que eu fui estudar sobre o meio ambiente é Direito Ambiental. Dentro da biblioteca pública que a gente tem lá na praça, está convidado quem quiser ir lá na praça. E resumindo, eu vi que direito é o caráter. Então, assim, eu comecei a ver que tinha que ter alguma coisa que está chamando para a gente fazer alguma coisa. E eu comecei, sozinha eu não faço, tem uma andorinha, não vai fazer verão. E eu acho que é assim que a gente busca. Hoje a gente tem pessoas que estão membros do comitê, né, que Codema, muita coisa aí sendo feita, que eu acho que o meu marido faz. Mas eu acho que Santa Bárbara está precisando fazer. E sobre agricultura orgânica, por exemplo, tentar ali numa situação de qual o recurso que eu vou buscar, por exemplo, dentro que você falou ali, por exemplo, no programa nacional, como é que é? Agricultura orgânica. Por favor. Tá, você falou duas coisas que até me lembrou de um assunto que são a questão das plantas medicinais, né, e biomoléculas, e essa questão da agricultura orgânica. Olha, atualmente eu conheço um programa muito interessante voltado para ervas medicinais, tá? Tem um programa grande da Fundação Oswaldo Cruz em andamento, chama-se Profito, tá? Eles estão criando um centro de referência para a produção de fármacos, biofármacos, né? E Vargem Grande, né? Onde? Jacarepaguá. Isso. Próximo a Farmanguinhos. Então a Fundação Oswaldo Cruz está fomentando produção de ervas medicinais. É uma oportunidade muito legal, porque você pode incentivar farmácias vivas em propriedades rurais. Farmácias vivas, em propriedades rurais, né? Isso se tornar uma renda extra, e com isso você conseguir uma sustentabilidade, já pensando no estilo assim, de agricultura familiar, já vai se adaptar muito à questão do orgânico, tá? Sim, na verdade, o que eles fazem? Eles compram a sua produção, né? Então, tem plantas que são de interesse deles, né? Não tem essa coisa muito, exótica, né? Bem as tradicionais que não existem no mercado. Você não tem boldo, você não acha alecrim, você não acha espinheira santa, né? Uma série de plantas. Então isso se torna uma oportunidade. Quanto à questão do orgânico, existe uma série de recursos que você pode estar acessando, tá? O próprio Ministério do Meio Ambiente, hoje, o Fundo Nacional está com o edital aberto e tem linhas de financiamento específicas, tá? Lá você tem, por exemplo, linhas voltadas para áreas protegidas, que, a meu ver, hoje, Rio Preto poderia acessar esse recurso para ajudar a melhorar a condição de áreas protegidas aqui. No seu caso, que é orgânico, lá tem uma outra linha de manejo sustentável. Entendeu? Então você pode procurar dentro de determinados editais recursos próprios. Além disso, em Minas tem também uma fundação, em Minas eu sei que existe a fundação, mas não trabalhei com ela especificamente ainda. Trabalho muito com a fundação do Rio, chama-se FAPERJ, tá? Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação. E em Minas existe a FAPEMIG, tá? Que possivelmente também tem recursos para trabalhos de conversão, capacitação, inovação tecnológica. Quer dizer, você adotar o orgânico numa propriedade é uma inovação. Então, entra mais ou menos no eixo da FAPERJ e FAPEMIG. Quer dizer, não tenho certeza se a FAPEMIG vai ter uma linha para isso, tá? Bom, assim, rapidamente é o que eu consigo lembrar, tá?
tá bom? Você vê que na hora das perguntas é que o negócio evolui, né, gente? Aí que é bom. Queria saber, a gente tem aqui um curso agropecuário, não só no Alto Cavalo, aí se a possibilidade de criar dentro do curso da produção, porque lá diz que é bom essas coisas, além de produzir essa parte de produção dessa terra, um uso também de pessoa de lazer, que tem um pouco lá, regularização, e ter uma proteção assim, não é para você fazer uma pesca quem quiser pescar um peixe e fazer um aproveitamento mesmo da estrada, poderia fazer competições de bicicleta ou passeios de bicicleta nessa área. Não, é só para esclarecer que ele falou longe do microfone. Tá, só porque ele falou longe do microfone, estava comentando sobre o espaço do posto agropecuário de Rio Preto, todo mundo que é de Rio Preto conhece, né? Se poderia ter algum tipo de apoio, né, para se revitalizar o espaço e tal. Olha, hoje eu acho que se o projeto for bem montado, tá, e o destino do local for bem contextualizado, existe recurso para tudo, tá? O posto agropecuário, por exemplo, ele inclusive existe uma lei no município que ele é tipo uma unidade de conservação, ele é uma área protegida, tá? E só que é difícil no Brasil você conseguir fazer essa coisa evoluir, quer dizer, você conseguir que alguém invista no seu espaço para que você coloque. O município de Rio Preto é um município pequeno, se ele for investir muito dinheiro lá, ele não vai ter, entendeu? Daqui a pouco vai faltar, então não dá para ser com recurso próprio, tem que vir realmente um recurso externo. Mais uma vez eu vou falar nesse edital que eu acabei de dizer, eu estou falando sempre nele porque está aberto, está lá até R$300 mil para serem captados para se fazer alguma coisa. Né? E visto que o posto agropecuário é uma área protegida, tem grande possibilidade de se aproveitar isso. Se não for esse ano, todo ano abre de novo. Então, tem sim os espaços aqui, eu também conheço lá é bem legal, tem um super potencial para se ter produção de ervas medicinais, lá tem um viveiro, tem a questão do lixo, que lá é o centro de reciclagem, né? Lá tem esse lago, área para passeios. Então eu acho que é uma grande oportunidade sim que deve ser, e eu acredito que vai ser aproveitada em breve.